Tetelestai. A Promessa, Episódio 2. Dentro de cada ser humano há uma sede e uma inquietação que não podem ser saciadas com nada deste mundo. Estes anseios foram designados para nos levar até Deus, o único que pode verdadeiramente nos satisfazer. Por isso que Ele nos deixou a Sua palavra, a Bíblia, para que pudéssemos conhecê-lo. Para registrar as palavras da Bíblia, Deus usou 40 autores diferentes, que viveram em vários locais e escreveram em 3 línguas diferentes, num período de 1.600 anos. Visto que as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus, os manuscritos se completam perfeitamente, formando uma história eterna. Milhares de descobertas arqueológicas, bem como profecias surpreendentes que previram eventos históricos, atestam a veracidade da Bíblia. Gênesis 1:1 nos mostra que Deus é triuno. Ele não é limitado pelo tempo ou espaço. Ele é eterno e onipresente. Ele é todo-poderoso, criou o mundo simplesmente através da palavra. Ele é o arquiteto do universo. Ele é onisciente e, assim, compreende todos os seus minuciosos detalhes e funções. Esse mesmo Deus também decidiu nos conhecer pessoalmente e nos criou para ter um relacionamento com Ele. Deus quer que você o conheça. Por isso Ele se revelou em Sua palavra, a Bíblia. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lemos que esse relacionamento era plano de Deus desde o início dos tempos. Depois de criar todas as coisas do universo, Deus criou o primeiro homem e mulher. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Isso diferenciaria os seres humanos do resto da criação, que eles seriam feitos à imagem de Deus. Ao contrário das outras criaturas, homem e mulher não seriam só físicos. Deus nos criaria com um lado espiritual, capaz de conhecê-lo e de amá-lo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Os versículos 21 a 25 descrevem como, a partir da costela de Adão, sua esposa Eva foi criada. Uma costela tirada do seu lado para ser igual e caminhar junto a ele. Debaixo do seu braço para ser protegida por ele. Perto do seu coração para ser amada por ele. Deus colocou Adão e Eva em um lindo jardim chamado Éden. Deus decidiu ter um relacionamento especial com a humanidade. O próprio Deus caminhava e conversava com Adão e Eva no jardim. Como criador deles, Deus poderia ter programado Adão e Eva para fazerem tudo o que Ele ordenava. Mas Deus não forçou Adão e Eva a amá-lo e obedecê-lo. Queria que eles escolhessem amá-lo. Amor verdadeiro só é amor se for uma escolha. Foi assim que Deus deu a eles uma escolha. Deus pôs no jardim do Éden frutas deliciosas de todo tipo. Bem no centro do jardim do Éden, Deus pôs 2 árvores únicas. Uma chamada Árvore da Vida. A outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Adão e Eva podiam comer da árvore da vida. Mas quanto à do conhecimento do bem e do mal, Deus deu uma ordem importante. Podem comer de qualquer árvore do jardim, mas não comam da do conhecimento do bem e do mal, pois se comerem, vocês irão morrer. Foi uma ordem simples, com consequências claras. Não comam desta árvore ou morrerão. Eles tinham uma escolha. Acreditariam no que Deus dissera e obedeceriam? Ou rejeitariam sua autoridade, comendo do fruto proibido? Essa era uma escolha muito séria, porque Deus é o autor da vida. Rejeitar a Deus é rejeitar a vida. E se você rejeitar a vida, você está escolhendo a morte. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Quem é a serpente? A passagem de Gênesis não revela a sua identidade. Outras passagens na Bíblia nos dão a resposta. Antes de criar Adão e Eva, Deus criou muitos seres espirituais, os anjos. Esses seres poderosos foram feitos para adorar a Deus e para servir a Ele. Isaías 14:12 nos fala acerca de um anjo importante chamado Estrela da Manhã, em latim, Lúcifer. Em Ezequiel 28, Deus descreve Lúcifer como um anjo bom que se tornou mau. Deus disse sobre Lúcifer: inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Como tudo que Deus criou, Lúcifer foi criado bom. Mas ainda aqui diz: até que a maldade fosse achada em você. Em algum momento, este anjo bom se tornou mau. Versículo 17 nos diz: seu coração ficou orgulhoso por causa da sua beleza. Lúcifer foi consumido pelo orgulho. Isaías 14 relata que Lúcifer, desafiando, diz que usurparia o trono de Deus. Disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer queria tomar o lugar de Deus. E tragicamente, muitos anjos aderiram à sua rebelião contra Deus. Mas como Deus reagiu a isso? A Bíblia diz que Deus é santo. Significa que Ele é puro e não há mal nele. Deus, pela sua santidade, não permitirá que um ímpio fique em sua presença. No versículo 16, Deus diz: por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião. Lúcifer e os anjos que se juntaram a ele em sua rebelião foram expulsos do céu. A partir desse ponto, a Bíblia chama Lúcifer de Satanás ou diabo. E os anjos rebeldes que o seguiram são conhecidos como demônios ou espíritos imundos. Satanás, de forma alguma, é igual a Deus. Ele e os demônios têm guerreado contra Deus, mas sua rebelião não vai durar para sempre. A Bíblia nos diz que um dia serão jogados em um lugar horrível, o lago de fogo. Um lugar de agonia e tormento, que Deus preparou para Satanás e os demônios. E é lá que serão castigados pelo resto da eternidade. Porque sabe que o seu tempo nesta terra é limitado. É consumido pelo desejo de destruir a criação de Deus, incentivando a todos a se rebelarem contra Deus. A serpente perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente:
podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Certamente não morrerão. Satanás diretamente contradisse a Deus. Deus disse que morreriam, mas Satanás que não morreriam. Satanás disse que Deus estava mentindo para eles. Ele queria que duvidassem de sua palavra. Então, Satanás continuou a dizer: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás disse a Adão e Eva que o fruto iria ser bom para eles, mas Deus não queria que o comessem. Satanás estava tentando convencê-los a não confiar em Deus, que não se importava com eles e que Deus estava escondendo alguma coisa boa deles. Satanás queria que Adão e Eva duvidassem do amor de Deus. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. E o deu ao seu marido, que comeu também. Adão e Eva ouviram as mentiras de Satanás. Eles escolheram desobedecer a Deus. Romanos 5,12 diz que, naquele momento, o pecado entrou no mundo. Ele é tudo que vai contra o caráter perfeito de Deus. Deus é santo. Significa que é completamente puro, sem nenhum mal nele. Por essa razão, o pecado deles quebrou o seu relacionamento com Deus. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. No momento em que Adão e Eva pecaram, eles foram tomados por sentimentos horríveis. São os sentimentos que o pecado traz: vergonha, culpa e medo. Tentar cobrir-se com folhas foi uma tentativa desesperada de lidar com esses sentimentos. Suas mentes tentaram pensar em uma solução para o que tinham feito. Mas a vergonha que sentiram os atingiu até a alma. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Antes, eles andavam e conversavam com Deus, mas agora eles estavam fugindo dele. Deus os criou para um relacionamento com ele, mas agora eles tinham desobedecido e rejeitado a ele. Apesar disso tudo, ele não desistiu deles. Ao contrário, Deus foi até eles. Mas o Senhor Deus chamou o homem: "Onde está você?" E ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi." E Deus perguntou: "Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer?" Deus lhes deu uma chance para confessarem seu pecado.
Mas nem Adão nem Eva admitiram que o que haviam feito era errado. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Mas estavam totalmente culpados diante de um Deus santo. Eles tinham feito a escolha e agora seu pecado traria consequências que não afetariam somente a eles, mas o mundo inteiro. Nos versículos de 14 a 19, Deus explicou a Adão e Eva como o seu mundo perderia a perfeição e agora produziria cargos e espinhos. A sua vida agora seria de trabalho árduo e suor. Toda a vida animal sofreria. Sofrimento e dor, lágrimas e tristeza fariam parte da existência humana. Toda a paz e harmonia seria agora quebrada pelo mal. Na verdade, todos sofreriam por causa do pecado. Deus disse a Adão e Eva que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Romanos 6:23 diz que o salário ou o pagamento do pecado é a morte. Deus os criou para viverem para sempre na terra. Mas em Gênesis 3:19, Deus disse: porque és pó, e ao pó voltará. Todas as pessoas a partir daquele dia envelheceriam e morreriam, retornando ao mesmo chão do qual Adão havia sido feito. Após a morte física, havia algo ainda muito pior. Hebreus 9:27 diz que todos vamos morrer uma vez. Depois disso, enfrentar o juízo. Após a morte, cada pessoa será julgada por Deus. E se alguém morrer sob a condenação dos seus pecados, estará separado de Deus para sempre. Sendo Deus a vida, a separação da vida é a morte eterna. Adão e Eva obedeceram a Satanás e por isso corriam o risco de enfrentar o mesmo destino de Satanás: morte eterna no lago de fogo. Ao invés de sentenciar Adão e Eva à condenação eterna, Deus usou este momento para fazer uma misteriosa promessa. Falando a Satanás, Deus deu sua sentença a ele: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Deus disse que Satanás seria o inimigo da mulher e que sua semente, que é um descendente ou um filho, seria também inimigo de Satanás. Ao especificar que esse filho viria de uma mulher, Deus dá a primeira dica que temos na Bíblia, que o filho prometido iria nascer sem a ajuda de um homem. Ele não teria um pai humano. Então, Deus falou a Satanás o que esse filho faria. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Um dia, um filho nasceria. Este filho não teria um pai humano. Esmagaria a cabeça de Satanás. Mas no processo, o filho seria ferido, porque Satanás feriria seu calcanhar. Nessa promessa a Adão e Eva, Deus não apenas predisse a destruição de seus inimigos, mas a libertação da humanidade. Porque este filho prometido libertaria a humanidade da escravidão ao pecado e à morte. É ele que iria restaurar
o relacionamento que foi quebrado entre Deus e o homem. Esta foi a primeira promessa acerca do libertador. O Senhor Deus fez roupas de pele a Adão e sua mulher e os vestiu. Lembre-se, Adão e Eva já haviam tentado cobrir seus corpos com folhas. Eles tentaram lidar com a vergonha que sentiram por causa do seu pecado. Mas essa ideia foi um fracasso total. Aqui vemos o próprio Deus com amor e misericórdia, cobrindo seus corpos com a pele animal. Vamos pensar um pouco nisso. Como se faz roupas de pele? Primeiro, é preciso um animal. Mas como se tira a pele do animal? O animal precisa morrer. Naquele dia, um animal morreu, a fim de cobrir Adão e Eva. Pode imaginar o quão chocante foi para Adão e Eva ver a morte daquele animal? Porque eles nunca tinham visto a morte. Foi uma terrível e chocante ilustração de que o pecado é pago com a morte. Naquele dia, quem desobedeceu a Deus? Foi o animal ou Adão e Eva? Adão e Eva é que mereciam morrer. Aquele animal merecia morrer? Não, era inocente. Ele não merecia morrer. Adão e Eva eram culpados. Foram eles que desobedeceram a Deus. Eles mereciam morrer. Mas um inocente morreu para que fossem cobertos. As suas roupas de folhas foram seu plano, feitas do seu jeito. Mas agora, estas roupas de pele eram plano de Deus, feitos do jeito de Deus. Adão e Eva não podiam resolver o problema do seu pecado do seu jeito. Só Deus podia. Cobriu a sua vergonha, vestindo-os com a pele daquele que havia morrido. Deus começava a revelar mais do seu plano. O preço final, que seria um dia pago para resgatar a humanidade. O plano de Deus, desde o princípio, era ter um relacionamento especial com a humanidade. Deus também deseja ter um relacionamento com você. Assim como Adão e Eva, Deus fez você à sua imagem, com um lado espiritual capaz de conhecê-lo e amá-lo. Deus quer que você confie nele e acredite em sua palavra. Frequentemente, pensamos que uma mensagem de Satanás seria explicitamente má. Mas quando Satanás veio falar com Adão e Eva, ele pareceu inofensivo e simplesmente começou uma conversa com eles. Esteja ciente que Satanás usará as mesmas táticas com você. Frequentemente, ele usa métodos que parecem inofensivos e até mesmo atrativos. Ele fará qualquer coisa para fazê-lo duvidar da palavra e do amor de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, seu relacionamento com ele foi quebrado. Desesperados, eles tentaram cobrir-se com folhas. Da mesma forma que as roupas de folha eram completamente insuficientes para tirar a vergonha e a culpa pelo seu pecado, suas boas obras nunca serão suficientes. Você não consegue pagar por seus pecados com seus próprios esforços. Somente Deus pode resolver o problema do seu pecado.
Ainda que Adão e Eva tenham desobedecido a Deus e fugido dele, por causa do seu amor, Deus foi até eles. Este é o mesmo Deus que busca por você. Ele te ama e está chamando pelo seu nome. Deus prometeu a Adão e Eva que ele um dia enviaria um libertador que resgataria a humanidade. Essa era uma promessa para todas as pessoas. Uma promessa para você.